A quantos processos o senhor responde hoje na esfera eleitoral, criminal também, eventualmente, por conta da sua atuação legislativa? Olha, eu confesso que eu não sei o número total, que eu estou envolvido em processos, mais de 30, mas que são de âmbitos criminais e eleitorais, eu não sei. Deve chegar aí aos 10, uns 15 processos. Recentemente, a deputada federal Carla Zambelli, do seu partido PL, foi condenada à cassação pela Justiça Eleitoral. Ela está recorrendo. O senhor teme também ser alvo de uma decisão da Justiça Eleitoral que o impeça de disputar as eleições de 2026? Quanto mais honesto você for no Brasil, mais alvo de perseguição você será. Quanto mais corrupto, menos o alvo da justiça vai estar em você. Não é à toa que hoje nós temos, como presidente da República, um cara que foi condenado em 3 instâncias e descondenado pelo STF. O próprio ministro Gilmar Mendes falou que o Lula só está na presidência graças a eles. Então, sim, é claro que há essa possibilidade. Agora, temer zero. Eu só temo a Deus, não tenho que temer nenhum homem aqui, tanto no sentido de processo, quanto no sentido de perder o cargo. É claro que eu não busco isso. Afinal de contas, seria antinatural eu perder um mandato que eu batalhei para ter e as pessoas votaram em mim. Agora, eu não sou inocente, que dentro de uma guerra você sofre, você pode ter a possibilidade de sofrer ali danos no seu corpo, danos em quem está à sua volta, de você perder muitas coisas. É o preço que você paga por não ser um deles, né? Qual é o processo que o senhor acredita que tem maior potencial de lhe trazer consequências jurídicas por conta da sua atuação? Então, não sei, Capelli. O processo que tornou o Bolsonaro inelegível foi uma reunião com embaixadores. Quem imaginaria que eles usariam isso para poder deixar o Bolsonaro inelegível? Porque muita gente acha que o Bolsonaro está inelegível por conta de tentativa de golpe, por conta de, enfim, de algumas outras questões. Não é nada disso, é uma reunião de embaixador. Colocou-se como se ele tivesse com abuso de poder. Abuso de poder? Como a reunião de embaixador influenciou nas eleições de 2022? Então, assim, eu não sei qual é o processo. Eu tenho processo de transfobia, porque eu chamei um homem de homem. Assim, coisas absurdas que acontecem aqui no nosso país. Agora, processo de corrupção, eu tenho? 0. Processo de vídeo de emenda? Nenhum. Processo de qualquer coisa? Eu não tenho. Então, por isso que eles ficam aí. Eu estou na lista do Odebrecht. Eu vou, se algum dia pegar alguma lista de corrupção? 0. É por isso que eles precisam ficar inventando aí um monte de processo de fake news, desinformação, para poder tentar colocar eu no mesmo nível deles. O senhor faz muitas críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a Alexandre de Moraes, a Gilmar Mendes, que o senhor citou agora. O senhor acredita que em 2027 a composição do Senado Federal permitirá uma ofensiva do Congresso para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, é o nosso foco. Eu não tenho dúvidas que eu só vou fazer campanha para não que o meu apoio seja garantia de vitória, mas acredito que seja um apoio representativo. Eu só vou apoiar candidatos ao Senado que se comprometam publicamente a votar sim ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E de algum outro ministro? E de algum outro ministro. O Barroso, por exemplo. Para mim ali, a penca que foi toda direcionada e colocada ali pela esquerda, algumas exceções. Eu vejo que o ministro Zanin, por exemplo, é um cara técnico, é um cara que tem se demonstrado uma pessoa que não tem o mesmo perfil autoritário do que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo que principalmente é o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma curiosidade. O senhor está elogiando a indicação de Lula de ministro Zanin ao STF. Não, eu tenho a capacidade de reconhecer o trabalho dele. A indicação, obviamente, não. Eu não indico, a indicação de um advogado para o ministro do Supremo Tribunal Federal é um tanto quanto assim, complicado, né? E eu acredito que, no mínimo, imoral. Até mesmo imoral por ser uma promessa de campanha do Lula, que falou que não indicaria amigos ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Zanin era amigo dele. Mas feita a indicação, o senhor acredita que ele está tendo uma atuação, o Zanin está tendo uma atuação correta? Ele não está tendo uma atuação autoritária como o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou citar especificamente aqui para não ser nem injusto com ele, nem mesmo comigo, mas eu sei que ele já tomou algumas decisões técnicas e jurídicas boas nesse sentido, mas para poder mostrar que eu não sou um cara que foi o PT que indicou, eu vou falar mal, não, eu sei reconhecer. Você já teve algum contato com o ministro Zanin? Já chegou a conversar com ele? Não tive contato com ele.
também não teria nenhum tipo de bloqueio em conversar com absolutamente ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. É muito difícil hoje as pessoas entenderem que a matéria-prima que eu tenho para trabalhar é uma matéria-prima que eu não escolhi. Eu não escolhi os ministros do STF, eu não escolhi os ministros do TCU, eu não escolhi os deputados e senadores que estão ao meu redor. É o que eu tenho para trabalhar. Conversar, dialogar, até mesmo em âmbitos de acordos, eles são necessários dentro da política. Agora, desde que isso não cumpra, não fira a tua essência, desde que isso não fira os teus princípios, e isso seja bom para a direita e para um todo, é a política. O senhor me surpreendeu até ao falar que, embora seja um político notadamente de direita, ver que Zanin, o ministro Zanin, tem uma atuação que está indo para um caminho que lhe agrada em termos de isenção e tal. Tem alguma decisão específica do ministro que tenha marcado, que o senhor possa dar como exemplo? Então, o que eu disse. De fato, eu lembro que no momento que saiu a decisão, eu falei, poxa, essa decisão aqui ela é técnica, ela é correta, mas confesso que me fode aqui a memória, depois eu posso realmente falar, porque existe essa decisão, e eu sei que na hora eu falei, poxa, essa decisão está correta. Perfeito. Prioridades da oposição para este ano de 2025 no Congresso Nacional. O que a oposição lutará para estar na pauta da Câmara e do Senado? Olha, tem algumas pautas, acredito que a principal é a anistia. A gente precisa pacificar esse país. A esquerda cansou de cometer a baderna que as pessoas fizeram aqui no dia 8 de janeiro e não tomaram as mesmas penas na proporção que eles estão tomando. Hoje, nenhum corrupto de Lava Jato não está nem preso. Sérgio Cabral está em cima de uma piscina, do teto da cobertura dele, falando sobre, enfim, sobre política. Foi condenado a 400 anos, enquanto tem pessoas que não têm uma linha na ficha criminal de antecedentes criminais, estão condenados a 17 anos. Então há uma desproporcionalidade, há uma perseguição com essas pessoas, e a anistia ela tem que ser ampla e restrita e geral para que a gente consiga dar continuidade ao nosso país. Se for, muitas pessoas acham que por que a pauta é mais importante? Porque não é o teu pai, não é a tua mãe, né? Não é a sua avó, não é a sua tia, não é a sua esposa, né? Não são seus filhos que estão chorando por conta de uma perseguição política que aconteceu com relação a essas pessoas. Pessoas cometeram crimes, depredação de patrimônio público, enfim, qualquer tipo de crime tem que pagar. Agora, 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, quem que hoje no Brasil, criminoso que pega isso? Tem traficante do PCC sendo solto e ninguém está falando nada. Então, quais são as prioridades do nosso país? Ter essa perseguição e ficar alimentando esse atrito entre direita e esquerda? Ou, de fato, a gente buscar uma pacificação para poder, enfim, ver as pautas importantes para o nosso país, né? Infraestrutura, saúde, segurança pública, que tá um caos, né? O nosso ministro da Justiça é quem? Né? Ninguém sabe quem é, ninguém sabe a atuação dele. O último ministro da Justiça era o Flávio Dino, que entrou na Maré, no local que, por isso nenhuma no Rio de Janeiro entra, a não ser fortemente amado, deveria ser o cara número 1 odiado pelo crime organizado, e foi lá, saiu arrumando a calça, tranquilo, sem nenhum problema. É o único ministro na face da terra da justiça que consegue entrar no local onde a milícia e o Comando Vermelho têm total controle. Então, a perspectiva da segurança pública no nosso país, ela é terrível, é um caos. O Rio de Janeiro, se não tiver uma intervenção, um plano para o Rio de Janeiro, para mim, já se tornou um narco-estado. Você duvida disso? Você está falando isso e o governo lá é do PL, é do governador Cláudio Castro, filiado ao partido. O governador Cláudio Castro, que inclusive recentemente agora, né, fez praticamente com um apelo para o governo federal a respeito do que está acontecendo lá, né? E se você pega todo o histórico, né, do Rio de Janeiro, de quem esteve sempre ali à frente, foram pessoas ligadas à esquerda. A prefeitura, por exemplo, mesmo do Rio de Janeiro é uma delas, né, que está com o Eduardo Paes. Agora, que precisa ter uma intervenção ali no Rio de Janeiro é para ontem. Poxa, o irmão de uma deputada morreu fuzilado, confundido com um miliciano. Uma mulher em cima, tomando sol, em cima da sua cobertura, tomou um tiro de bala perdida. Uma pessoa da Marinha tomou um tiro dentro de um hospital. Então, assim, tá um nível de um caos gigantesco, e para mim a prova cabal disso tudo é que eu não tenho dúvidas que o PCC está extremamente envolvido dentro da política do Rio de Janeiro e no nível nacional. Isso daí já saiu diversas matérias a respeito disso, da interferência deles no nível de dinheiro, no nível de pressão, de articulação, de formação de advogados, de formação de um monte de gente. Visto aí que o cara, poxa, foi fuzilado lá em São Paulo, quando desceu
Ser feito em termos de política pública, seja na esfera do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, para enfrentar essas organizações criminosas a nível de PCC? Algo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é colocar os cartéis mexicanos como terroristas, né? É algo que eu acredito que vai chegar aqui até o Brasil. Não tenho dúvida. Se eu não me engano, veio até através do senador Sérgio Moro de colocar essas facções criminosas como terrorismo. E aí, quando você tem essa classificação, o rigor é muito maior. Então, você consegue tomar atitudes que, quando não está nessa categoria, você não consegue tomar. Agora, mais uma vez, a segurança pública do Brasil precisa ser revista. O exemplo de São Paulo, eu acho que é um laboratório muito interessante para a gente analisar. O governador Tarcísio, os números de homicídios caíram depois da administração do secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Contudo, há casos emblemáticos também de violência policial, como o caso em que um policial militar jogou uma pessoa de cima da ponte. Qual a avaliação que o senhor faz de Tarcísio de Freitas na segurança pública com Guilherme Derrite? Olha, Derrite é um secretário de segurança excepcional. Parabéns ao governador Tarcísio pela escolha. Não tenho dúvidas que São Paulo ganhou e muito com a sua atuação, até mesmo porque quem está insatisfeito é só o crime organizado com a atuação dele. Sim, os homicídios reduziram e os homicídios, digamos assim, com relação à letalidade policial aumentou, é óbvio. Quando você está numa guerra assimétrica contra criminosos, você vai ter danos, você vai ter efeitos colaterais. E que seja sempre de criminosos e nunca de inocentes. Se tiver que trazer paz e morreu 700, tem que morrer 70 mil, que morra 70 mil criminosos. Mas que seja para poder estabelecer a paz dentro de um Estado, para você não ter sua filha estuprada, para poder não ter o seu filho com um tiro de bala perdida indo para a escola, para você não ter uma pessoa botando um cano de uma arma na sua cabeça para poder roubar o teu carro, vale muito a pena, óbvio. E é isso que todo mundo almeja, mas muitos não têm coragem de falar, porque fica naquela, policial tem que ser, tem que ser amigo da população, etc e tal. Opa, peraí. O policial ele é uma força de segurança pública. É lógico, ele não precisa ser um truculento com a população. E eu acredito que a polícia não seja assim. A polícia de Minas Gerais não é dessa forma. Eu acredito que a polícia de São Paulo também não. Agora, que tem erros, como erros graves, como esses policiais cometeram, sim. Mas isso não mostra o caráter e o perfil de toda uma instituição. A câmera corporal nos uniformes dos policiais, o senhor é a favor de que as câmeras fiquem ligadas para mostrar a atuação deles? Sou a favor, coloca a câmera em policial, deixa que coloca a câmera no traficante, coloca a câmera no aviãozinho, coloca a câmera no ministro do STF. Vamos colocar a câmera em todo mundo que é servidor público. Então deputado é contra a câmera no uniforme, na farda dos policiais. Você acha que hoje você tem uma guerra totalmente assimétrica da atuação do bandido e da atuação do policial? Se o policial chega e mete um tapa na cara de um maconheiro, mete a cara num cara que tá lá vendendo droga, você acha que vai acontecer com ele, o que com ele? Ele vai ser perseguido dentro da polícia, vai abrir corregedoria, processo administrativo. Agora, vai um cara desse falar, você é um porco fardado, você é um vagabundo, e ele, porque a câmera só filma quando depois o policial atua, né? Mas antes não. Antes, agora tem um sistema que aperta a câmera e ela consegue filmar, acredito que 5 minutos antes. Uhum. Você aperta e ela retroage para filmar antes. Cara, com a criminalidade que a gente tem hoje no Brasil, você vai... O policial já é amarrado, vamos lá. Ele já é atacado pela mídia. Ele nunca é bem treinado, ele comete excessos, sendo que o cara sai na rua para poder te defender, pô. O cara sai da rua sem saber se ele vai voltar para casa, mas ainda assim a mídia desce a lenha neles. Qualquer erro que tem na Polícia Militar, a Polícia Militar é uma porcaria. Agora, ninguém fala a mesma coisa de outras instituições, né? Enfim. Agora, o bandido faz o que quiser nesse país. Mata quem quiser, dá tiro em quem quiser, rouba, furta, faz o que quiser e ele sabe que ele tem paz aqui nesse país, porque ele chega e fica praticamente numa colônia de férias dentro do presídio, ele vai ter ali um auxílio, vai ter ali uma vida boa, não vai ter toda a defensoria pública, os advogadozinhos que são formados em universidade esquerdista para poder ir lá defender, falar, o senhor foi bem tratado, audiência de custódia, o senhor foi algemado muito forte, o senhor foi lido os seus direitos. Então, assim, tem todo esse romantismo com vagabundo aqui no Brasil. Aí você vai botar uma câmera no policial, para caso ele ter que tomar uma medida ali contra um cara que tá gerando perigo, problema para toda uma comunidade. Aí você vai ter que tratar esse cara com uma, digamos assim, com um pudor que ele não merece? Então, Nicolas, a posição do senhor diverge da posição do governador Tarcísio e do próprio secretário Derrite,
que reconheceram, após incidentes, a importância... E me coloco aqui, obviamente, também na posição de que, na posição deles é muito complicado tomar essas posições. Por quê? Porque a perseguição que vai vir em cima deles é brutal. Então eles sabem que se eles talvez forem contra isso, aí a primeira coisa que acontecer, viu? Se tivesse câmera, isso. Então, assim, é muito nojento a maneira como as coisas são feitas aqui no Brasil. E na posição deles, realmente fica mais difícil ainda tomar uma posição sabendo de como é o jogo aqui no nosso país. Então, tem hora eles estarem no Poder Executivo. Por eles estarem no Poder Executivo. Então, tem hora que você tem que dar um recuo para poder, enfim, esperar as coisas maturarem, você ter uma articulação melhor, poder melhor, estruturar melhor a sua capacidade de falar a verdade com a população, porque hoje, sendo bem sincero, tirando algumas mídias que dão abertura para poder falar, o que eu tenho hoje para poder me defender e falar a verdade com as pessoas é minha rede social. Agora, minha rede social pode cair assim, ó, com uma canetada, como já caiu por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ninguém sabe qual é o porquê. Eu não sei, o meu advogado não sabe, ninguém sabe, só o ministro. Tanto em nível nacional quanto internacional, a polarização entre esquerda e direita segue muito aflorada, né? E queria mudar um pouco de assunto para a gente entrar nessa questão da polarização. Na minha concepção, tem algumas pautas que mais prejudicam ambos os lados do que ajudam. Por exemplo, a esquerda com a questão da linguagem neutra, que, na minha opinião, esse negócio de amigues e tal, todes, é uma pauta que eu respeito quem acha importante, mas que, na minha concepção como analista, atrapalha e não une a esquerda. No campo da direita, no campo conservador, o fim do casamento civil gay é uma pauta que a direita defende. No Congresso Nacional, no passado, teve discussões na Comissão de Família, e eu pergunto se o senhor não acredita que é uma pauta contraproducente para o campo conservador, defender o fim do casamento civil gay, tendo em vista que é um direito civil, não há interferência em religião, em espiritualidade, e também há muitos gays que são conservadores. Não é uma pauta contraproducente o fim do casamento civil gay? Olha, aqui no Brasil existem tantas demandas prioritárias que de fato eu vejo que são pautas praticamente que secundárias. Mas não é porque ser secundárias que eu não deixo de me posicionar, né? Me posicionei com relação a esses temas em específico em vários vídeos, mas são vídeos que demandam tempo para poder de fato você explicar a profundidade deles. Não dá para poder falar a respeito de um tema tão sério e dar uma resposta simplista. Agora, sim, no Brasil a gente precisa, como eu disse, ver a questão, por exemplo, do saneamento básico. As pessoas não têm saneamento básico, elas não têm literalmente onde fazer suas necessidades. Não precisa ir para onde. Geralmente as pessoas atrelam isso ao Nordeste, né, por ter ali suas dificuldades com o IDH. Maranhão, por exemplo, tem o pior IDH do Brasil, inclusive foi governado pelo Flávio Dino. E a gente sabe que no norte de Minas, perto de nós, aqui em Brasília... Admite que não é, embora seja uma questão que foi discutida no Congresso Nacional no ano passado, o senhor admite que não é uma prioridade, Eu vejo que tem prioridade, por exemplo, quando você fala a respeito de linguagem neutra, né? Vai falar todos, etc e tal. Gente, a taxa de analfabetismo no nosso Brasil é uma das maiores, assim, do mundo. A gente tem aí o Brasil nos piores rankings de educação, tanto da OCDE quanto no PIRLS, então nem se fala. A gente precisa focar naquilo que é estrutural. Agora, o que eu não posso deixar de fazer é de deixar de me posicionar em pautas que são culturais, que a esquerda vai trabalhando aos poucos e que afeta não somente o âmbito econômico, mas afeta no âmbito cultural. O caso, por exemplo, da linguagem neutra é uma pauta que foi levantada pela esquerda, contraproducente, e que eu não posso falar, existem outras coisas prioritárias aqui, eu vou deixar o discurso sendo tocado. Até mesmo porque a Câmara é um local de debate amplo de diversos temas. Você vai ver temas sendo discutidos aqui de N temas, seja agricultura, economia, arte, enfim. E você tem que dar a liberdade às pessoas discutirem a respeito disso. Agora, em âmbito de prioridades, se você fosse presidente da República, quais seriam os seus primeiros atos? Obviamente não seria a respeito de nenhum desses temas aí, não. E falando em manifestações, a direita, segmentos da oposição a Lula, preparam manifestações em março pelo pedido de impeachment do presidente Lula. A oposição acredita que houve irregularidades no programa Pé de Meia, do Ministério da Educação, uma suposta pedalada fiscal, e com base nisso está protocolando um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados contra Lula. O senhor acredita que há elementos para que o impeachment seja, que ele vá adiante? E quando eu falo elementos, não só na parte técnica, em relação à denúncia,
mas também elementos na parte política. Lembrando que agora a presidência da Câmara é comandada por Hugo Mota, do Republicanos, que se coloca como próximo do presidente Lula e não faz nenhum gesto de desengavetar eventuais pedidos de impeachment. Ora, é difícil fazer previsões assim, para o futuro da política, porque é tudo muito instável, né? Como se olhasse para o céu, daqui a 20 minutos a nuvem não está mais lá. Agora, ninguém também imaginaria que o Cunha, enfim, teria todo esse atrito com a Dilma e ele pautaria o impeachment da Dilma, e inclusive muitos da esquerda também queriam também retirar a Dilma, porque ela é uma pessoa que não tinha um bom trânsito dentro do PT e dentro da esquerda. Agora, é uma possibilidade? Sim. A probabilidade disso, eu acho que está esquentando. Eu acho que ela está só aumentando. Por quê? Por conta da economia. O café e azeite agora são artigos de luxo no nosso país. Eu já vi café no supermercado com aquelas presas, né? Que você não conseguir tirar, a não ser que um vendedor venha e libere para você. Você tem irregularidades comprovadas dentro do pé de meia. Ou seja, foi por esse mesmo motivo, né, crime de responsabilidade fiscal, que a Dilma caiu. E é óbvio que precisa também ter o clima político. Então, o Lula, né, que já está, enfim, numa idade avançada, já não tem a mesma liderança que ele tinha anteriormente, está sem equipe, está com uma falta de gerência muito grande dentro do governo. Se a coisa começar a debandar, o centro nunca perde. Essa que é a grande questão, o centro nunca perde. Então, para os ventos não mudarem e não sofrer um impeachment, para mim, além de pessoalmente vai ser um voto muito bem dado que eu vou dar no sim pelo impeachment do Lula, eu acho que as pessoas vão começar a perceber que elas precisam tomar uma decisão diferente. Isso aqui não é um chamamento da direita, chamamento do Bolsonaro, não. As pessoas precisam ir para a rua pelo mesmo sentimento que teve quando saíram, que não era só pelos 20 centavos. Se naquela época foram 20 centavos aumentados e as pessoas foram para a rua, hoje em dia, quanto que não aumentou da passagem? Quanto que não aumentou da tua gasolina? Quanto que não aumentou do teu alimento? Quanto que não aumentou dos seus impostos? Quanto que não está, então, aumentado de tudo? Ou seja, ou as pessoas estão cegas, ou as pessoas estão acomodadas com o que está acontecendo. Mas eu acho que uma hora, quanto mais bater no bolso, mais o amor vai acabar. Contudo, deputado, tem a questão política que o senhor falou, é muito importante para que qualquer movimentação nesse sentido aconteça. Mais do que a parte técnica, até eu diria, do que o pé de meia são as condições políticas, né? E o senhor acredita que a economia vai dar o tom Sim. E atrapalhar o governo Lula nessa questão para que propicie um ambiente de tempestade aí para o governo Lula, na sua opinião. Em 2026, Lula sendo candidato à reeleição, o senhor vê o atual presidente como um candidato mais forte ou mais fraco do que em 2022? Olha, mais fraco em termos de discurso, de narrativa, de convencimento da população, mas mais forte no sentido da máquina pública na mão dele. Então, antes ele não estava com a máquina pública, né, na sua mão, então ele não tinha os ministérios, ele não tinha, enfim, os governadores, muitos que ele fez, ele não tinha as emendas, enfim. Hoje ele está com a máquina na mão, então ele é fortalecido por um lado, mas é desgastado pelo outro. E a seu ponto de vista, o desgaste supera a estrutura da máquina? Eu acredito que sim. À toa que as pesquisas têm mostrado aí, por exemplo, o crescimento do próprio Gustavo Lima, por exemplo, e outras pesquisas, né, com a do Instituto Paraná, que mostram o Bolsonaro já à frente e ganhando a eleição, caso seja hoje. Então, eu acho que muitos se arrependeram, de fazer o L, muitos se arrependeram com as promessas fáceis e perceberam que não dá para poder votar somente com o coração e nem com o estômago. Tem que votar com a razão.